Boa noite a todos, está no ar o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Sextou com mais um programa, como sempre, recheado de muita informação para vocês que nos acompanham. É uma imensa honra e prazer ter a sua companhia. Seja você que estiver nos acompanhando na tela do seu smartphone, pelo YouTube, Facebook da Connect Brasil TV, se você estiver nos acompanhando pelo seu computador também. E para vocês que são assinantes do canal 15 da Rede Banda Larga, agradecemos imensamente a sua audiência até aqui. Não importa as plataformas que vocês nos acompanham, é sempre uma imensa honra e prazer estar na sua companhia em mais um Connect Sport. Bom, em ritmo frenético, porque a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu nesse meio de semana e tivemos um encerramento de campeonato muito legal que a gente vai abordar para vocês. Alegria pelo título do Palmeiras e também a tristeza pelo rebaixamento do Santos. Vamos destacar tudo para vocês que nos acompanham. Além disso, temos informações aqui nas notícias do esporte para vocês: Copa do Mundo de Handball, Copa do Mundo de Beach Soccer, informações da CBF, NBA, NBB, vôlei e muito mais. Destacando também para vocês informações do mercado da bola, o futebol internacional e muito mais. Portanto, chega mais porque está no ar o meu, o seu, o nosso Connect Sport na edição dessa sexta-feira. E com tanto assunto para abordar, principalmente no Campeonato Brasileiro, temos a companhia e apresentamos para vocês o nosso comentarista diretamente de Vitória no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Daniel Godoy. Boa noite, Gomes. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos a mais um Connect Sport. Finalmente, sextou. Hoje é dia de ir pra farra e pra balada. Mas antes disso, bora assistir o nosso programa. Então vamos que vamos, porque o programa de hoje promete. Teremos Palmeiras campeão brasileiro, o seu rival, o Santos, foi rebaixado. Vamos falar também sobre Premier League, La Liga, Bundesliga, futebol feminino e muito mais. Então vamos que vamos, porque o Connect Sport de hoje está no ar. É isso aí, Daniel disse tudo, principalmente destacando aqui o futebol feminino também, que eu esqueci de falar, com a Ladies Cup e o último amistoso da nossa seleção brasileira, o Brasil em Araraquara, na Arena Fonte Nova, vencendo a Nicarágua por 4-0. Mas esse é assunto daqui a pouco, porque agora a produção pode colocar aí os resultados, porque vamos abordar os resultados da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destacando que na Serrinha tivemos a vitória do Goiás diante do América Mineiro por 1-0. No estádio do Maracanã, o Grêmio levou a melhor na despedida de Luizito Soares ao vencer o Fluminense por 3-2. Vasco da Gama e São Januário se livrou do rebaixamento ao vencer o Red Bull Bragantino por 2-1. No Morumbi, o São Paulo se encerrou a temporada vencendo a equipe do Flamengo por 1-0. Destacando também na Vila Belmiro o jogo que sacramentou o rebaixamento do Santos. O Santos foi derrotado para a equipe do Fortaleza por 2-1. Tivemos também no Mineirão um empate entre Palmeiras e a equipe do Cruzeiro por 1-1. No Beira-Rio tivemos aí a vitória do Inter diante do Botafogo por 3-1. Couto Pereira, o Corinthians encerra a temporada ao vencer a equipe do Coritiba por 2-0. E destacando também na Arena Itaipava Fonte Nova a vitória do Bahia diante do Atlético por 4-1. E na Arena Pantanal, o Cuiabá encerrou a temporada e, aliás, fez uma grande temporada, vencendo o Atlético Paranaense por 3-0. Coloca a tabela de classificação em produção, de como ficou aí essa edição do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí o encerramento do Campeonato Brasileiro e vamos passar para vocês a tabela em definitivo. Na liderança ficou o Palmeiras aí com 70 pontos. Produção, tem como colocar em tela cheia aqui, só porque eu não estou conseguindo enxergar aqui direito aqui no meu monitor, tá meio... Tem como colocar em tela cheia aqui? O monitor aqui tá aparecendo aqui meio leito aqui para mim. Mas vamos aqui falar de a liderança que eu vou, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui nesse momento por causa do nosso monitor aqui. Teve uma mudança só para mim abrir aqui o Campeonato Brasileiro, para mim acompanhar a tabela aqui de uma maneira mais nítida para passar para vocês que nos acompanham. Aí, ó, só abrir aqui. Esperar abrir aqui no meu monitor em tela cheia para informar para vocês como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro até o momento aqui. Para vocês aí temos na primeira colocação o Palmeiras na liderança com 70 pontos. Segunda colocação ficou a equipe do Grêmio com 68 pontos. Terceira colocação ficou o Atlético Mineiro com 66 pontos. E fechando o G4 ficou a equipe do Flamengo com 66 pontos.
Quinta colocação ficou o Botafogo, que garante vaga para pré-Libertadores com 64 pontos. Sexta colocação, Red Bull Bragantino com 62 pontos. Sétima colocação, Fluminense, 56 pontos. E oitava colocação, também com 56 pontos, Atlético Paranaense. Nona colocação, Internacional, 55 pontos. Décima colocação, Fortaleza, 54 pontos. 11ª colocação, São Paulo, 53 pontos. E 12ª colocação, Cuiabá, com 51 pontos. Destacando a 13ª colocação, o Corinthians, com 50 pontos. 14ª colocação, Cruzeiro, com 47 pontos. 15ª colocação, Vasco da Gama, 45 pontos. E na 16ª colocação, a equipe do Bahia, com 44 pontos. Agora destacando para vocês os 4 clubes rebaixados para a Série B de 2024. 17ª colocação, Santos, 43 pontos. 18ª colocação, Goiás, 38 pontos. 19ª colocação, Coritiba, 30 pontos. E na 20ª colocação, América Mineiro, com 24 pontos. E essa foi a tabela definitiva aí da edição do Campeonato Brasileiro Série A 2023. Produção, agora coloca aquele lustre que a gente colocou aí, só para quem está nos acompanhando saber os 4 clubes que disputarão aí a Série B de 2024. Só para destacar para vocês que nos acompanham o videozinho aí. Os clubes que integram a Série A de 2024 serão aí a equipe do Vitória, a equipe do Juventude, ao lado aí agora os que estão descendo aí, os 4 que subiram aí para a Série A e os 4 que desceram para a Série B. Série B será composta aí por Coritiba, Santos, América Mineiro e Goiás. E os clubes que garantiram ao acesso aí para a próxima temporada são Criciúma, Atlético Goianiense, Vitória e Juventude. Bom, agora sim, produção, pode colocar os gols da rodada, porque vamos começar com as análises aí sobre essa 38ª rodada, abordando aí essa partida, Daniel, que já não tinha mais pretensão na tabela de classificação. Aconteceu na Serrinha, a partida que iniciou aí a 38ª rodada, mas que o Goiás venceu a equipe do América Mineiro com gol de Luiz Oyama. Como você mesmo disse, Gomes, entendeu? Eu só assisti esse jogo porque eu tinha que comentar aqui no programa. Senão, meu Deus do céu, acho que nem os torcedores do Goiás e do América Mineiro quiseram saber desse jogo. Porque, pelo amor de Deus, são as duas piores equipes do campeonato. O Goiás levou a melhor por ser um time, eu não vou dizer melhor, entendeu? Melhor é muito forte. Por ser menos pior do que o América Mineiro. Com todo respeito, acabou vencendo com o gol do Oyama. Grande vitória da equipe do Goiás, mas não serviu para absolutamente nada, entendeu? Foi só para ficar com uns 3 pontinhos, enfim, de caridade, mas na prática não mudou em nada. O Goiás continua rebaixado, não vai ganhar premiação, nem nada disso. Boa vitória da equipe do Goiás. O América Mineiro é o seguinte, embora tenha ficado na lanterna, às vezes acaba dando um calor nos times, incomodando. Eu não acho um time muito fraco tecnicamente. Só que é o seguinte, mesmo conseguindo bater de frente com grandes equipes, chega na hora do jogo perde. E isso fez com que fosse rebaixado esse ano. Bom, é isso aí. Tem mais partidas para a gente detalhar aqui na Série A, que a gente vai analisar mais concretamente, mas está aí a análise aí sobre essa partida que abriu a 38ª rodada. Ambas as equipes já estavam rebaixadas, não tinha mais pretensão nenhuma dentro do Campeonato Brasileiro, e o Goiás venceu na Serrinha a equipe do América Mineiro por 1-0. E vamos destacar na Arena Pantanal também uma partida que também não tinha pretensão na tabela de classificação. Cuiabá vencendo o Atlético Paranaense por 3-0. Cuiabá coroando a boa temporada que fez na Série A. E do outro lado, o Atlético Paranaense, que comparado à última temporada, onde chegou à final da Libertadores, fez uma temporada mais tímida. Como você mesmo frisou, Gomes, eu quero parabenizar ao Cuiabá pela grande temporada que fez. Quero parabenizar também o técnico Antônio Silva, que fez um ótimo trabalho, entendeu? Cuiabá terminou em 12º lugar, cobriu seu papel, que é permanecer na primeira divisão, e ainda conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana. Grande temporada da equipe do Cuiabá. Do outro lado tem o Atlético Paranaense, que pelo que fez nos últimos anos, chegou na final da Copa do Brasil em 21, ganhou também a Copa Sul-Americana no mesmo ano. Ano passado havia chegado na final da Libertadores, perdeu para o Flamengo, quando o técnico ainda era o Felipão. Só que esse ano pouco se ouviu falar do Atlético Paranaense, entendeu? Parece o Marrone contando, ninguém lembra, entendeu? Ninguém lembra que tá lá. Essa é a atual fase do Atlético Paranaense, mas é isso, quem sabe ano que vem o Atlético Paranaense, que é um time bem estruturado, tem um estádio muito bom, entendeu? Salário em dia, pode voltar a disputar títulos.
Ah, não, esse cara mete louco, mano. Que figura, mano. E agora eu vou falar no Couto Pereira Daniel, porque o Corinthians encerra a temporada vencendo a equipe do Coritiba por 2-0. Por um lado, o Corinthians já garantiu sua vaga aí para a próxima Copa, a Copa Sul-Americana. Do outro, o Coritiba, que fez uma campanha pífia, e agora o planejamento é para o ano que vem, mais propriamente para a disputa da Série B. É um jogo que também não valia absolutamente nada. O Corinthians venceu. Só que essa vitória não mancha, não diminui a temporada horrorosa que a equipe fez. Acabou ganhando com gols do Fausto Vera, inclusive golaço de fora da área, do meu estilo, e do Romero, que começou a temporada bastante tímida, foi xingado pela torcida, só que no final acabou fazendo gols importantes que tiraram o Corinthians do rebaixamento. É isso, agora o novo presidente do Corinthians, Antônio Melo, terá muito trabalho para recuperar o clube. A dívida não é pequena, quase R$ 1 bilhão, e terá o dever de fazer com que o Corinthians volte a conquistar títulos no futuro. Vem cá, Daniel, só para te fazer uma pergunta ainda sobre a equipe do Corinthians. Você acredita que depois dessa temporada, com a nova gestão, um início de planejamento agora de uma forma definitiva, com o Mano Menezes iniciando um trabalho, e depender das contratações, você acha que o Corinthians pode colher bons frutos em 2024? Vamos ver, olha, o trabalho do Mano Menezes, com todo respeito, não foi bom até aqui. Vamos ver se agora, com novos reforços, com uma pré-temporada, ele consegue reestruturar o time. Mas é claro, precisa ser bem planejado desde o início, entendeu? A diretoria vai ter que dar autonomia para ele trabalhar, entendeu? Precisa contratar dirigentes que entendam de futebol, porque desse jeito realmente está difícil. É inadmissível uma equipe como o Corinthians lutar para não cair, ser eliminado de maneira vexatória na Copa Sul-Americana, tomando sufoco de Fortaleza, de Estudiantes. Tudo bem, chegou nas semifinais, só que foi aos trancos e barrancos. E teve alguns anos aí que o Corinthians, lutou para não ser rebaixado no Campeonato Paulista. Acabou perdendo para Ituano e isso não dá mais para aceitar. Bom, e agora seguindo com as análises sobre a Série A, vamos destacar no Beira-Rio. O Internacional encerra a temporada com a grande vitória diante do Botafogo por 3-1. De um lado, o Internacional, que também fez uma temporada discreta. O Eduardo Cudê tem ainda que arrumar muito esse time para o próximo ano, principalmente questão tática. Mas o Botafogo é o que é o mais impressionante, né, Daniel? Fez uma excelente campanha, o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro na área de pontos corridos. E no final do campeonato, acabou aí ficando apenas com a 5ª colocação, garantindo a vaga para a pré-Libertadores. Olha, mais uma atuação patética do Botafogo. O Internacional acabou fazendo 1-0 com o Ener Valencia. Acredito que ano que vem ele possa render muito mais do que rendeu nessa temporada, embora no ano de 2023 ele tenha feito alguns gols importantes. Só que agora é o seguinte, ele vai ter férias, vai ter uma pré-temporada, portanto vai conseguir melhorar cada vez mais a sua forma física. Destaque também para Alan Patrick, que jogador sensacional, é impressionante o campeonato que ele fez, que temporada do Alan Patrick, tanto no Campeonato Brasileiro quanto também na Libertadores. É um jogador meia, mesmo sendo meia, é um cara artilheiro, além disso tem ótimo passe, chuta bem de fora da área, jogador simplesmente sensacional. Vejo que o técnico Eduardo Cudê vai fazer um bom trabalho em 2024. Agora, do outro lado da torcida do Botafogo é impressionante, entendeu? O quanto que o time do Botafogo ficou abalado depois daquela derrota pro Palmeiras por 4-3 de virada, após sair na frente do placar por 3-0. É impressionante o quanto que o time caiu. Lucas Perry, que era um monstro, entendeu? Eu inclusive defendi a convocação dele na seleção brasileira. O técnico Diniz o convocou de maneira merecida, só que, rapaz, começou a frangar bastante depois. A torcida também tinha como ídolo, por exemplo, o Segovinha. Ele, enfim, tem o quê? Mais de 30 jogos no Botafogo, não tem os números exatos aqui, porém eu posso dizer que ele não fez nenhum gol e deu 2 assistências. Aí não tem como, entendeu? Aí não dá. Tiquinho Soares também caiu muito de produção, fez um primeiro turno fenomenal, só que nesse segundo agora fez apenas 4 gols no Campeonato Brasileiro.
fez apenas 4 gols, e isso é muito pouco, principalmente pelo que fez no começo do campeonato. O único aí que se sobressai ainda é o Adrielson, entendeu? É o Adrielson, que junto com o Lucas Perry está indo embora para o Lyon. O Adrielson também não fez um segundo turno brilhante igual o primeiro, só que ainda assim, mesmo com o Botafogo mal, ele foi um dos únicos que conseguiu se sobressair. Dessa forma, de maneira merecida, ficou na seleção do Campeonato Brasileiro. E é isso, entendeu? O John Textor terá muito trabalho pela frente. Não acredito que o Thiago Nunes é o cara ideal, o trabalho dele foi bem ruim também. Tudo bem que ele teve pouquíssimos jogos, só que ele já não vem fazendo trabalho consistente há muito tempo. Só foi bem no Atlético Paranaense. Foi mal no Corinthians, foi mal no Grêmio, foi mal no Ceará. Depois acabou treinando o Sporting Cristal do Peru. E com todo respeito também, o nível técnico lá é muito, mas muito baixo. E vejo que o Botafogo sim precisa de um novo técnico para a próxima temporada. E além disso, um psicólogo, como eu mesmo falei, posso até sugerir a minha terapeuta. E outra coisa também é, gente, novos reforços, entendeu? Porque realmente os jogadores que estão ali sentiram demais a pressão. E para começar, eu tentaria manter o Diego Costa para essa temporada. Tudo bem que ele não arrebentou nem nada disso, só que como eu falei, ano que vem, com o trabalho desde o início, o Diego Costa pode ser um cara importante, experiente e goleador. Essa é a minha análise. Inclusive tem informação dele no mercado da bola daqui a pouquinho, né, que a gente vai falar, e eu acho que você também vai trazer essa informação um pouco mais sobre o futuro do Diego Costa. Mas agora, Daniel, vamos seguir aqui analisando esses grandes jogos da Série A, porque temos que destacar aqui o Fluminense, que no Maracanã, o Fluminense já em preparação para o Mundial de Clubes, que a gente ainda vai seguir o Connect Sport para vocês que perguntam, acho que é o nosso último programa do ano, porque o Campeonato Brasileiro acabou. Não, está errado. Ainda vamos falar de Champions League, ainda vamos falar de Mundial de Clubes, vamos debater mais sobre o Campeonato Brasileiro, tem muita coisa ainda para vocês que nos acompanham, e a gente vai falar também agora do Grêmio, que garantiu a vitória aí diante da equipe do Fluminense por 3-2, destaque para o Luizito Soares, que encerra a sua passagem pelo Grêmio em grande estilo, 56 jogos, 29 gols, 17 assistências e 2 títulos, ajudou o Grêmio aí a se sagrar vice-campeão brasileiro. Olha, eu não posso deixar de falar do Luiz Soares. Que homem maravilhoso, pelo amor de Deus, entendeu? Que homem, sério. Marcou 2 vezes, está se despedindo do Grêmio. Olha, todo mundo sabe meu time, não preciso ficar falando toda hora, mas é um prazer ver Luizito Soares atuar no futebol brasileiro. E de maneira merecida conquistou o prêmio de craque do campeonato. Realmente, fez uma temporada simplesmente sensacional. Tudo bem que no começo ele acabou perdendo alguns pênaltis, até que importantes. Também estava com dificuldade de marcar fora de casa, fora da arena do Grêmio. Só que nesse final de ano ele simplesmente arrebentou. É impressionante a temporada que o Luiz Soares fez. Ele é um exemplo, tanto dentro quanto fora de campo. Um ser humano sensacional. Inclusive bateu um pênalti com muito estilo, ó, de cavadinha, entendeu? De cavadinha. Depois de perder bastante cobranças no decorrer da temporada. Inclusive ontem também acabou fazendo um golaço, entendeu? Ele arrancou do campo de defesa, driblou o goleiro Fábio e mandou a bola para o fundo da rede. Que jogador sensacional. Que jogador sensacional. Temporada fantástica de Luizito Soares. E do outro lado tem a equipe do Fluminense, que agora o foco é no Mundial de Clubes, entendeu? O time, embora tenha perdido para o Grêmio, conseguiu dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro após a Libertadores, conseguiu algumas vitórias importantes e vejo que o time do técnico Fernando Diniz está totalmente preparado. Só que enfim, vou falar com mais detalhes sobre isso a partir da semana que vem. Bom, e antes da gente encerrarmos aí o nosso giro de análise dessa primeira parte de blocos aí do Campeonato Brasileiro, que a gente ainda vai retomar no Connect Sport analisando mais grandes 5 jogos aí que complementaram essa rodada, temos que destacar aqui que temos a sonora do Luizito Soares, falando aí após essa grande atuação dele da vitória do Grêmio diante do Fluminense. Ele destacou um pouco sobre o seu desempenho nessa partida e falou um pouco mais sobre essa despedida com a camisa do Grêmio. Pode colocar aí, produção. Vai ser bom, mais especial deixar meu ano aqui no Grêmio, no Maracanã, fazendo gol. Eu acho que é um ano perfeito para mim, para o Grêmio terminar um ano do vice. Eu acho que é parabéns para todo o time. Bom, tá aí a sonora de Luizito Soares.
Bom, daqui a pouco a gente vai voltar aqui dentro do Connect Sport a falarmos mais sobre o Campeonato Brasileiro, porque agora chegou aquele momento de um minuto do esporte, onde destacamos para vocês as notícias das modalidades esportivas, todas as notícias mais importantes a gente destaca aqui para você. Portanto, produção, pode colocar aí o Ilustra para a gente aí em tela cheia, porque vamos começar destacando aqui sobre a CBF, até porque o Edinaldo Rodrigues foi deposto do cargo de presidente da CBF. A decisão foi tomada nesta quinta-feira pelos desembargadores da 21ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os magistrados determinaram que ainda o presidente superior do Tribunal de Justiça Desportiva do STJD, o José Perdiz, assuma a CBF pelo prazo de 30 dias para que conduza uma nova eleição durante esse prazo. Seguindo aqui as notícias, STJD falando no Botafogo, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o José Perdiz, que a gente acabou de falar, indeferiu o pedido do Botafogo para que fossem apuradas as ações da arbitragem no Campeonato Brasileiro de 2023. De acordo com a decisão, as razões apresentadas são subjetivas e sem consistência para que o pedido fosse dado sequência. Bom, seguindo aqui, trazendo mais informações para vocês sobre a Copa América de 2024. Foram definidos os grupos da Copa América que será disputada nos Estados Unidos entre junho e julho. O sorteio foi realizado em Miami, palco da final, e colocou no caminho de Brasil seleções como Colômbia e Paraguai e mais uma seleção que sairá do confronto da CONCACAF entre Honduras e Costa Rica. Destacando aqui para vocês os grupos. No grupo A temos a equipe da Argentina, a seleção da Argentina, Peru, Chile e um adversário que vem da repescagem da CONCACAF entre Canadá e Trindade e Tobago. Grupo B, México, Equador, Venezuela e Jamaica. O grupo C temos Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. E no grupo D temos o grupo da nossa seleção, que é composto por Brasil, Colômbia, Paraguai e mais um adversário que sai da repescagem da CONCACAF entre Honduras e Costa Rica. Destacando para vocês resultados da Copa do Mundo de Handball, Montenegro acabou sendo derrotado para a Croácia por 26-25. A Sérvia acabou sendo derrotada para a Polônia num jogo apertado por 22-21. A Alemanha venceu a Romênia por 24-22, destacando a vitória da Hungria diante de Senegal por 30-20. Também a Dinamarca foi derrotada para a seleção do Japão por 27-26. O Chile acabou vencendo o Irã por 30-20. O Chile venceu o Paraguai por 23-20. E Groenlândia acabou sendo derrotada para a Islândia por 37-14. Copinha Feminina, destacando aqui alguns jogos. A goleada do Internacional diante do Vitória por 8-0. O Botafogo venceu o Fortaleza por 1-0. Ferroviária e Minas Brasília ficaram no empate por 1-1 e o Corinthians se empatou contra o Atlético Mineiro por 1-1. Destacando aqui mais notícias para vocês, NBB Novo Basquete Brasil, alguns resultados desse meio de semana, onde o Paulistano foi derrotado para o Fla Basquete por 77-72, Corinthians foi derrotado para o Mogi por 77-73, Minas acabou sendo derrotado para o Cerrado por um placar apertado 68-67, o basquete cearense foi derrotado para o União Corinthians por 78-74 e o Franca acabou vencendo o Brasília Basquete por 100-77. Destacando aqui informações sobre a Libertadores de Beach Soccer, infelizmente o Sampaio Corrêa perdeu para o Presidente Raires do Paraguai por 7-5 e deu adeus ao sonho de conquistar a Libertadores de Futebol de Areia de 2023. A partida foi disputada na Arena Pinantini, em Luque, no Paraguai, na noite desta quinta-feira. Pela NBA, vamos destacar aqui alguns jogos também para vocês, onde os Lakers acabou vencendo o Suns por 106-103, os Cavaliers venceram a equipe do Magic por 121-111, o Wizards acabou sendo derrotado para os Seven Years por 131-126, o Timberwolves acabou vencendo os Spurs por 102-94. Toronto Raptors acabou vencendo os Hornets por 103-100. Os Mavericks acabou derrotando o Utah Jazz por 147-97. O Los Angeles Clippers acabou vencendo os Nuggets por 111-102. Golden State Warriors acabou vencendo o Trail Blazers por 110-106. Os Bucks foi derrotado para os Pacers por 128-119. E destacando aqui mais algumas informações, Superliga de vôlei feminino, a equipe do Sesc Flamengo venceu o São Caetano por 3-0, o Praia Clube venceu o Pinheiros por 3-1 e o Minas que venceu o Vôlei Bauru por 3-0. Superliga masculina, o APAM Blumenau perdeu para o SESI São Paulo por 3-0 e a Academia do Vôlei que venceu a equipe do América por 3-2. E vale destacar também algo muito importante aqui, interessante de falar, o surf adaptado, porque nesse sábado, 9/12, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, irá acontecer o segundo encontro nacional do surf adaptado.
O evento será realizado no quiosque quilômetro 8 da praia da Barra da Tijuca e contará com oficina esportiva e atividade de integração e lazer para pessoas com deficiência física e intelectual. A ação comemorativa acontece no dia 3/12, Dia Nacional, no dia 3/12, que foi aí o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E agora, antes de encerrarmos, vamos falar da Liga das Nações de Vôlei. A Liga das Nações de Vôlei confirmou datas das disputas no Rio de Janeiro em 2024. Tanto a competição masculina quanto a competição feminina acontecerá no mês de maio entre as mulheres e que contará com seleções como Brasil, Estados Unidos, Sérvia, China, Canadá e República Dominicana, e também as disputas do masculino, que acontecerá entre os dias 20 e 23 de julho. Só para passar aqui algumas datas, a primeira semana acontece no dia 21 a 26 de julho no Rio de Janeiro. A segunda semana acontece do dia 4 a 9 de julho, que vai definir uma cidade do Japão. A terceira semana acontece de 18 a 23 de junho em Manilha, nas Filipinas, e as finais acontecem do dia 27 a 30 de julho, a cidade ainda a definir no masculino. Já no feminino, primeira semana que acontecerá no dia 14 a 19 de maio no Rio de Janeiro, segunda semana acontecerá no dia 2 a 28 no dia 28 de maio a 2 de junho em Macau, na China, terceira semana do dia 11 a dia 16 de junho em Hong Kong, na China, e as finais ainda estão a ser definidas, que acontecerá entre o dia 20 e 23, aí ainda a ser definido. E essas são as informações aí dessa edição da sexta-feira das notícias do esporte em mais um Connect Sport. E destacando para vocês agora o futebol feminino, porque vamos destacar a última data FIFA da nossa seleção brasileira. A nossa seleção, comandada pelo técnico Arthur Elias, enfrentou em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, a seleção da Nicarágua e encerra o ano com chave de ouro ao vencer a seleção da Nicarágua pela goleada de 4-0. Como eu mesmo falei no programa de quarta-feira, gente, é isso, entendeu? É isso. O Brasil fez o que tinha que ser feito. Goleou a equipe da Nicarágua pelo placar de 4-0. Na minha opinião, jogar contra a Nicarágua não é parâmetro, porque é uma seleção bastante limitada. O Brasil dominou as ações o tempo todo, acabou marcando com a Gabi Nunes, com a Marta também, enfim, Marta, mesmo velha, continua fazendo seus gols, marcou também com a Bertolucci, com a Aline, grande partida da seleção brasileira. O que vale mesmo é o que acontecerá no ano que vem. Vai ter também alguns amistosos de preparação e o técnico Arthur Elias vai ter que, por exemplo, procurar, sabe, enfim, buscar jogadoras talentosas, analisar jogadora por jogadora para ver quem merece e quem não merece continuar sendo convocada. Mas, ao meu ver, vejo que o começo de trabalho dele é bastante regular. É claro, eu acho que está muito cedo para pedir a cabeça dele, muito cedo em relação a isso. Mas eu vejo que o Brasil hoje, por exemplo, vence um jogo, perde outro. Venceu a Espanha, o Canadá, na verdade. Venceu o Canadá, depois perdeu para o Canadá. Venceu o Japão, perdeu para o Japão. Portanto, agora é importante o técnico Arthur Elias buscar uma sequência de vitórias e se preparar bem para as Olimpíadas de 2024, que já está batendo na porta. Bom, e agora vamos seguir, Daniel, ainda falando sobre o futebol feminino, porque temos que destacar a Ladies Cup, que vai acontecer, está acontecendo aí propriamente a terceira rodada, e tem sua final no domingo no Canindé, e a gente vai destacar aqui os resultados da segunda e da terceira rodada. Da segunda rodada, destacando a vitória do Paraguai diante da Ferroviária por 4-3, o Flamengo ficou no empate com o Santos por 1-1, e pela terceira rodada, destacando o Internacional, que goleou o Atlético Nacional da Colômbia por 6-0, e o São Paulo, que venceu o Cruzeiro por 1-0. Primeiro quero falar da grande vitória do Internacional diante do Atlético Nacional. Pelo placar de 6-0, o Internacional já está classificado para a final com esse resultado. Destaque para a Jenny, mesmo volante, marcou 3 vezes. Enfim, é uma jogadora simplesmente sensacional. O Inter também acabou marcando com a Paty, com a Priscila, bastante artilheira, e também com a Letícia Monteiro. Esses gols colocaram o Inter na grande final. Tivemos também a grande vitória do São Paulo diante do Cruzeiro por 1-0. O grupo do São Paulo está bastante apertado. O São Paulo acabou vencendo
A disputa foi bastante movimentada, bastante equilibrada. Qualquer uma das duas equipes poderiam ter saído de casa com a vitória, mas o São Paulo acabou levando a melhor com o gol da Dan Silva. Tivemos também a vitória do Paraguai diante da Ferroviária por 4-3. O Paraguai ainda tem chances remotas de classificação, já a Ferroviária já está eliminada, deu adeus a essa Ladies Cup. Teremos também hoje Flamengo e Paraguai, entendeu? Flamengo e Paraguai e Ferroviário e Santos. Flamengo e Santos estão empatados com 5 pontos, entendeu? Para o Flamengo se classificar, precisa vencer o Paraguai e torcer para que o Santos tropece. E o Santos precisa vencer para depender apenas de si para conseguir uma vaga na final. Esses são os destaques da Ladies Cup. É isso aí, grandes análises do nosso comentarista Daniel Godoy. Na edição de segunda-feira a gente vai trazer tudo sobre essa final da Ladies Cup que acontece no estádio do Canindé. Porque agora o assunto dentro do nosso programa é o futebol internacional. Não do Update FM, vamos frisar aqui alguns jogos que acontecerão nesse final de semana pela Premier League, Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A Team e muito mais. Destacando pela Premier League os duelos entre Crystal Palace e Liverpool, Manchester United e Bournemouth, Aston Villa e Arsenal, o Luton Town enfrentando a equipe do Manchester City e o Everton que enfrenta o Chelsea. Destacando também que teremos o grande jogo entre Tottenham e Newcastle. Pela Serie A Team, campeonato italiano, o Milan enfrenta a equipe da Atalanta, a Inter enfrenta a Udinese e a Roma que enfrenta a Fiorentina. Mais destaques aqui sobre a Bundesliga, que teremos os seguintes confrontos entre Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig e o Stuttgart que enfrenta a equipe do Bayer Leverkusen. La Liga, teremos os duelos entre Barcelona e Girona e o Atlético de Madrid que entra em campo contra o Almeria. La Ligue 1, campeonato francês, o PSG enfrenta o Nantes. E destacando pela Saudi Pro League, o Damac que venceu o Al Ittihad pelo placar de 3-1, destacando também o Al Nassr que venceu o Al Riyad por 4-1, e teremos os confrontos entre Al Tai e Al Hilal e Al Ali enfrentando o Al Rayed. São aí alguns dos confrontos pelo futebol internacional nesse final de semana, Daniel. Primeiro eu vou falar sobre campeonato inglês com a partida entre Liverpool e Crystal Palace. São duas equipes com momentos totalmente distintos. O Liverpool está na cola do líder Arsenal atualmente. Os Reds estão em segundo lugar com 34 pontos. E do outro lado tem a equipe do Crystal Palace, que precisa ficar de olho, senão vai acabar lutando para não cair. Atualmente está em 14º lugar com 16 pontos. Teremos também Manchester United e Tottenham. O Tottenham que começou a Premier League muito bem, como eu mesmo disse em programas anteriores, e agora está despancando na tabela, está em 5º lugar. Se acabasse hoje, ficaria de fora da zona de classificação para a Champions League e enfrenta a equipe do Manchester United, que está logo em 6º com 27 pontos. Portanto, o Tottenham precisa urgentemente vencer. Não só o Tottenham, né? Voltando aqui à minha análise, ambos os times precisam vencer para sonhar com uma vaga na Champions League para a temporada 2024/25. O Everton, que conseguiu dar uma arrancada no campeonato, agora está em 17º lugar com 10 pontos, estava na lanterna, para vocês terem ideia, lutando para não cair. Entretanto, conseguiu 2 vitórias consecutivas e enfrenta a equipe do Chelsea, que não está lutando para absolutamente nada, parece o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Dificilmente conseguirá uma vaga na Champions League, porque é uma temporada bastante regular até aqui, mas também não ficará na luta contra o rebaixamento. Então vai ser um jogo não tão importante. Teremos também o Manchester City, 4º colocado, enfrenta a equipe do Luton Town. O Luton Town precisa vencer e vai ser logo o Manchester City, entendeu? O Luton Town é o 18º lugar com 9 pontos e precisa urgente também vencer para, quem sabe, escapar do rebaixamento. Falando sobre campeonato espanhol, o líder, o Real Madrid, enfrenta o Real Betis. Real Madrid que vive um momento bom. Aos poucos o técnico Carlo Ancelotti está conseguindo reestruturar o time. Destaque para ele, Rodrigo. É impressionante a atual fase do camisa
do meio do Real Madrid. É impressionante. Ele marcou gols em todos os últimos 5 jogos, tomou o protagonismo do Vinícius Júnior, que está machucado, mas também acabou tomando o protagonismo do Bellingham, que depois que voltou de lesão não consegue mais ter aquela sequência artilheira. O Barcelona, terceiro colocado, enfrenta a equipe do Girona, segundo com 38. Olha, vai ser um jogaço de bola. Enfim, estou muito ansioso para assistir. Sobre campeonato italiano, teremos a Juventus, que disputa o título, enfrenta a equipe do Napoli, quinta colocada. Atualmente, a Juventus está em segundo lugar com 33 pontos, há apenas 2 pontos de desvantagem em relação à equipe da Inter de Milão, que enfrenta a Udinese. A Udinese precisa também reagir nesse campeonato, senão pode acabar entrando na zona de rebaixamento. Atualmente está em 16º lugar com 12 pontos. Teremos também Atalanta e Milan. O Atalanta está no meio da tabela, não consegue mais fazer aquela temporada brilhante que fez ano passado. Agora está em terceiro lugar com 29. Enfrenta logo a equipe do Milan, que perdeu alguns pontos bastante bobos na competição até aqui. Acabou empatando com o Napoli, tudo bem, isso acontece. Só que isso ocorreu depois de sair vencendo por 2-0. Perdeu pontos também para o Lecce, também depois de sair de 2-0. Então é o seguinte, a equipe perdeu alguns pontos que poderiam fazer com que o Milan tivesse, quem sabe, lutando pelo título. A Roma, que busca segurar sua vaga na fase de classificação para a Champions League, enfrenta a equipe da Fiorentina, que vem logo na cola. Está em sexto lugar com 23 pontos. Sobre campeonato alemão, teremos Eintracht Frankfurt enfrenta o Bayern de Munique, que é o segundo lugar com 35 pontos. Porém, poucas pessoas sabem, o Bayern de Munique tem um jogo a menos. Na semana passada, a partida contra a União Berlim havia sido adiado devido à elevada quantidade de neve. E teremos também Borussia Dortmund e RB Leipzig. O Borussia Dortmund está em quinto lugar com 26 pontos. Enfrenta a equipe do RB Leipzig, que está logo na cola, quarto lugar com 26 pontos. Ou seja, são duas equipes com campanhas similares até aqui. E para fechar, teremos o líder, o Paris Saint-Germain, enfrenta a equipe do Nantes, que está no meio da tabela, atualmente está em nono lugar com 28 pontos. E o Al Nassr acabou de vencer o Al Rayed por 4-1 e segue firme na liderança. Acabou marcando com o Cristiano Ronaldo, sempre ele. Também marcou com o Otávio e 2 gols de Anderson Talisca, entendeu? Que fase vive o Anderson Talisca pelo Al Nassr. Olha, eu não acho que não seria nenhum absurdo dar uma chance para ele na seleção brasileira. O Al Rayed acabou empatando com o Dirai, na verdade, né? Ou seja, o Al Nassr venceu a equipe de Oday Helmo por 4-1. Esses são os meus destaques do futebol internacional. Bom, e agora no nosso Connect Sport vamos destacar as informações do mercado da bola, porque ainda mais agora em final de temporada no futebol brasileiro, abre já as especulações, os clubes se reforçando para o ano de 2024, então vamos começar o nosso giro de notícias destacando aqui o Cerezo Osaka do Japão, que tem interesse na contratação do meia Vitor Bueno do Atlético Paranaense. Atlético Goianiense tem interesse no zagueiro Gil, que se encontra em final de contrato com o Corinthians. O Dragão busca se reforçar para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2024. Fluminense e Corinthians fizeram sondagem pelo volante Christian, de 22 anos, do Atlético Paranaense. E destacando que Palmeiras e Botafogo demonstram interesse no meia Cauli do Bahia. O Bahia que pagou 13 milhões pelo atleta junto ao Ludogorets da Bulgária e foi um dos destaques da equipe ao longo dessa temporada. Ceará acerta a contratação do meia atacante Ailon, que disputou a Série B pelo Novo Horizontino. E destacando aqui que a Juventus está interessada na contratação do brasileiro Felipe Anderson, de 30 anos, destacando que o meio-campista está em final de contrato com a Lazio e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E destacando aqui para encerrar o vídeo de notícias que o Bayern de Munique acerta a contratação do ponto esquerdo Brian Zaragoza do Granada. Os bávaros pagaram cerca de 15 milhões de euros pelo atleta espanhol. Seguindo as nossas notícias com o nosso comentarista Daniel Godoy.
Com forte risco de perder Abel Ferreira para o SED, Palmeiras vai oferecer mais 3 anos de contrato para o treinador. O vínculo de Abel com o Alviverde acaba no fim de 2024, mas o clube paulista prepara uma proposta de contrato até o fim de 2027. Abel ganharia aumento de salarial e um bônus pela assinatura do novo acordo. A América Mineiro anuncia a rescisão contratual de Everaldo após o jogador viajar antes da última partida do Brasileirão. O atacante, de 29 anos, está livre do mercado. Botafogo marca reunião para definir futuro de Diego Costa, que pode deixar o clube em 2024. O atacante, de 35 anos, tem contrato com o Alvinegro até o fim deste ano. Haverá uma conversa nos próximos dias entre o diretor de futebol André Mazuco e o staff do jogador. Bahia tem interesse em Gustavo Scarpa, além de Atlético Mineiro e Internacional. Entretanto, o meia de 29 anos ainda tem como prioridade seguir no futebol europeu. Com o título brasileiro, Palmeiras e staff de Arthur trabalham para finalizar negociação com o Zenit. Cruzeiro busca treinador e conversa com 2 argentinos, Fernando Gago e Gabriel Milito. O Tottenham demonstrou interesse na contratação de Calvin Phillips, do Manchester United. O Lyon procura um novo treinador, e Jorge Sampaoli pode ser o novo comandante do time francês. Segundo o site Fute Mercato, o clube está em contato com o argentino. O Wellington Nem se despede do Vitória e fica livre no mercado. O meia atacante de 31 anos não terá seu contrato renovado. Essas são as notícias de hoje. Bom, voltando aqui no nosso Connect Sport, agora vamos debater aqui sobre, no nosso Connect Sport desta sexta-feira sobre a Série A, destacando aqui para vocês os jogos que complementam aí que complementaram a 38ª rodada da Série A, destacando aí o rebaixamento do Santos, onde o Santos acabou perdendo para o Fortaleza pelo placar de 2-1 na Vila Belmiro. Mas antes da análise do Daniel, vamos passar os vídeos aí com áudio sobre as cenas lamentáveis com relação à torcida na Baixada Santista, aos redores do estádio Urbano Caldeira, após o rebaixamento do Santos. Gustavo, pode colocar todos os vídeos aí com áudio e depois a gente segue analisando mais sobre a partida. E aqui a imagem dos carros que foram queimados aqui na frente da Vila Belmiro. Olha o estado que ficou o carro do colega. Aqui, ó. Eita porra, GTA 6! Eita, o GTA 6! Cê é doido, pai. Acho que tá dando pra buscar no Mac. Olha, mano. Tá doido. Pra buscar no Mac. Foi os vídeos, produção? São aí algumas cenas lamentáveis, Daniel, que nem tudo foi festa na rodada. Se um lado tivemos o título do Palmeiras, do outro o rebaixamento do Santos, gerou fúria desses que não são torcedores, mas são vândalos para cometerem esses atos lamentáveis aí com o rebaixamento do Santos, que dentro de campo acabou perdendo para o Fortaleza por 2-1. O Santos vive um momento difícil e o torcedor vai lá e faz isso. Vai tomar uma punição muito grande ano que vem, entendeu? Possivelmente joga até o Campeonato Paulista de portões fechados, ou até Série B, quem sabe. Mas enfim, falando sobre o jogo, o Santos teve 55% da posse de bola contra 45% do Fortaleza. 15 finalizações do Santos,
14 do Fortaleza, 6 chutes para o Santos, 7 do Fortaleza. No contexto geral, a partida foi equilibrada, ambos os times poderiam sair de campo com a vitória. Só que é o seguinte, o Santos realmente precisava do resultado. Entre os times que poderiam ser rebaixados, Bahia, Vasco e o próprio Santos, o Santos era o que corria mesmo, o menos risco. E mesmo assim, acabou ficando de fora. E o presidente do Santos, o Rueda, colheu o que plantou. É o pior presidente da história do Santos. E eu digo mesmo antes do rebaixamento, tá? Porque, é sério, a temporada do Santos foi simplesmente desastrosa. Não só a temporada atual. A temporada atual foi o reflexo das últimas. Agora, o Santos passou por crise financeira, inclusive vendendo atletas, como por exemplo, Rodrigo, Caio Jorge. Cadê esse dinheiro para contratar jogadores? Aí não dá. Teve também salários atrasados. Nos últimos anos, a equipe do Santos chegou a lutar contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. E isso é inadmissível para uma equipe do tamanho, do porte do Santos. O Santos foi rebaixado logo no ano em que o Pelé morreu, logo no primeiro ano sem o Pelé. Jogadores como que eu vi, né? O Neymar e o Rodrigo prestaram solidariedade aos torcedores. É isso, o Santos é uma temporada para esquecer. Vai ser um ano de 2025 totalmente difícil. Ficou fora da Copa do Brasil. Vai estar apenas o quê? Campeonato Brasileiro e a Série B. Ou seja, depois do Campeonato Paulista, o Santos... Cara, depois do Campeonato Paulista, o Santos não vai mais enfrentar clássico, entendeu? Não vai mais enfrentar Corinthians, não vai mais enfrentar Palmeiras e nem São Paulo. Nem na Copa do Brasil, até porque o Santos não vai disputar. Você vê a atual fase desse time e é isso. É um rebaixamento totalmente esperado e é o reflexo da diretoria. O rebaixamento foi apenas o resultado do trabalho desastroso do presidente Rueda. Amanhã terá eleição dentro do Santos e o próximo presidente, o próximo comandante terá muito, mas muito trabalho para reestruturar o clube. Vou frisar aqui, fazer uma análise completa sobre isso. O Santos segue a cartilha do rebaixamento nessa temporada por completo. Mas vamos dizer isso, que pelo menos há 3, 4 anos o Santos está naquela de fazer aquele campeonato de tentar garantir permanência. Já estava flertando com rebaixamento há bastante tempo. Não é pelo que a gente analisa nas últimas temporadas, não é nenhuma surpresa o jeito que o time foi rebaixado. Principalmente se analisarmos o contexto geral de ter um elenco muito limitado, um elenco que de certa maneira não tem o aporte para disputar a Série A, troca de técnicos e falando mais sobre o Rueda, como você mesmo frisou, Daniel, o pior presidente da história do Santos, o cara que pegou um clube vice-campeão da Libertadores e esfacelou o time. Principalmente aí contratando jogadores, vou passar alguns números aqui da gestão do Rueda, só para vocês terem ideias. 47 jogadores contratados, desses 47, 5 ou 6 no máximo aí deu certo aí nessa gestão do Santos. Quinta maior folha salarial nessa edição do Campeonato Brasileiro. Terceiro pior ataque e terceiro pior defesa dessa edição do Campeonato Brasileiro. Saldo de gols, menos 25. Destacando também aí na gestão do Andrés Rueda, 10 técnicos. E são algumas questões também de falar financeiramente, porque ele já adiantou as cotas do próximo ano. Então, ou seja, o Santos já vai passar uma bucha para a próxima gestão do Santos, porque o Santos não vai ter dinheiro, não vai ter questão de patrocínio, vai ter que vender alguns atletas para tentar levantar dinheiro e principalmente porque não disputa a Copa do Brasil, que hoje é o campeonato que mais rende, de maior rentabilidade financeiramente no calendário do futebol brasileiro. Então, falando por completo, o rebaixamento do Santos também tem dedo do seu Andrés Rueda, que, diga-se de passagem, não estava na Vila Belmiro no momento que o Santos foi rebaixado e até esse momento, eu estava lendo a notícia hoje, não pagou o salário dos atletas nesse mês de dezembro e sequer foi no CT do Santos até o momento para falar sobre essa questão. Até os funcionários, jogadores e funcionários, ou seja, então a questão do Santos é muito complexa, é muito difícil. Então, seu Rueda, parabéns por toda a história que você fez pelo Santos, por tudo que você fez nessa gestão com o Santos. Manchou a história do clube, um dos maiores clubes do planeta, principalmente pelo Rei Pelé, e você pegou o Santos, a história do Santos, amassou com o papel e jogou no lixo. Então, parabéns, seu Rueda, por tudo que você fez. Além disso, toda a culpa também em questão de planejamento, de troca de técnicos e também de jogadores. Não devemos aceitar também os atletas e a comissão técnica do Santos, mas de qualquer maneira aí é triste vermos o Santos rebaixado. O cara que não merecia ser rebaixado é o João Paulo.
Agora o Santos vai ter que fazer isso, vai ter que vender quem? Soteldo, Tomás Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima, João Paulo, Marcos Leonardo, para tentar talvez poder dar um aporte financeiramente do clube. Joaquim também parece que desperta interesse do Sporting, e destacando também que talvez aí vai ter que vender aí alguns atletas para poder tentar sair dessa situação aí. O Santos e o Morelos também, atacante colombiano, também não vai ficar no Santos. Principalmente porque são atletas que têm um alto custo de salário e não vão permanecer no Santos. Daniel, se você quiser frisar mais sobre essa partida, sobre a situação do Santos, fica à vontade. Eu não tenho nem muito o que falar sobre o jogo em si, entendeu? Quero parabenizar também o golaço do Lucero de fora da área, mas só isso. Eu tenho pena do goleiro João Paulo, acho que a temporada dele esse ano foi ruim, assim como todo o time do Santos, só que nos últimos anos o Santos não foi rebaixado graças a ele, entendeu? É simplesmente um goleiraço. Dos que estão aí, ele realmente era o único, entendeu? Que eu realmente senti pena. O Soteldo virou chacota, né, por ter pisado na bola, literalmente, contra o Vasco. Virou chacota, agora virou meme por conta disso. Mas é isso, entendeu? Essa diretoria fracassou em todas as pastas, entendeu? Fracassou no futebol, fracassou financeiramente. Portanto, o técnico, o presidente Rueda, vai ficar marcado negativamente na história do Santos. Amanhã, o novo presidente vai ter que reestruturar o clube, buscar planejar, trazer pessoas que entendam de futebol, porque realmente o Andrés Rueda tem que ser jogado na lata do lixo da história do clube. E frisando um dado interessante, Daniel, foram 7 diretores esportivos que passaram na gestão do Andrés Rueda, e o último Falcão também, que não foi o Falcão, que não fez nenhum fez um trabalho péssimo, não agregou em nada com o Santos, e acabou ainda saindo por causa daquele escândalo de assédio sexual. Então o Santos, ele não se cercou de pessoas competentes para comandar uma instituição tão grandiosa como o Santos. Então o senhor Rueda, os jogadores, comissão técnica, tem toda a parcela de culpa no rebaixamento do Santos Futebol Clube para a Série B. Bom, e agora vamos frisar aqui, Daniel, se o Santos for rebaixado, vamos falar do Bahia, que na Arena Fonte Nova goleou a equipe do Atlético Mineiro e se livrou do rebaixamento ao vencer por 4-1. Bom, eu tenho que admitir aqui, né? Na quarta-feira o Bahia queimou minha língua. Eu falei que o Bahia não venceria o Atlético Mineiro de jeito nenhum, principalmente por conta dos últimos tropeços diante do São Paulo, diante também do América Mineiro, que era o lanterna do campeonato. Além disso, o Atlético Mineiro vivia um ótimo momento. Só que é o seguinte, entendeu? Minha língua queimou bastante, realmente. E o Bahia venceu pelo placar de 4-1. Grande vitória da equipe do Bahia. Do outro lado tem a equipe do Atlético Mineiro, que realmente, quando eu vi o Atlético Mineiro em campo, eu pensei, olha, o time realmente não está muito pensando em título não. E realmente, galera, era praticamente impossível. O Bahia, que realmente precisava jogar a vida, tinha que jogar como se fosse um prato de comida. E realmente isso aconteceu. Os jogadores correram do primeiro até o último minuto. E é claro, né? Quero parabenizar o técnico Rogério Ceni, que deve ter dado um sacode no vestiário durante esse jogo, entendeu? Quero falar também do Ademir, que marcou seu gol, Tassiano, parabéns à equipe do Bahia. E olha, é o seguinte, o Bahia, a Bahia agora realmente vai ter a SAF, né? Vai ter a SAF agora no Bahia. E vamos ver, né? Se com essa SAF o Bahia passa menos sufoco no Campeonato Brasileiro. Parabéns. E é isso. 580 milhões de orçamento previsto na próxima temporada. Exatamente. Bom, vamos falar agora aqui no nosso Connect Sport. Tem como botar aí, técnica? Bom, e agora vamos falar aqui no nosso Connect Sport sobre o Vasco da Gama. E destacando aí que teremos o Bavi ano que vem, né? Após muito tempo aí no Campeonato Brasileiro aí, o Bavi está de volta na Série A. E destacando que o confronto em São Januário, onde o Vasco da Gama se livrou da zona de rebaixamento ao vencer a equipe do Bragantino por 2-1. E quem diria que o Serginho Daniel Godoy, no início da temporada, seria o herói da permanência do Vasco da Gama. Tão contestado por atuar em mercados inferiores na Europa, o atleta chegou e se tornou um herói improvável a marcar o gol da vitória e garantir o Vasco na permanência da Série A. Serginho, olha, você realmente entrou para a história do Vasco com esse gol. Só que dessa vez de maneira positiva, entendeu? Porque a temporada dele foi horrorosa. Ainda assim,
no último jogo foi lá, fez o gol que manteve o Vasco na elite do futebol brasileiro e levou o estádio de São Januário ao delírio. Grande segundo turno do técnico Ramon Dias. Eu só acho que a equipe tomou alguns empates desnecessários, acabou perdendo também de maneira vexatória para o Santos, só que ainda assim conseguiu escapar do rebaixamento. Durante a partida contra o Bragantino, a equipe correu até o último minuto e mereceu a vitória. E tem que falar dele, Pedrinho, novo presidente do Vasco. Enfim, sou muito fã desse cara, impressionante como tudo. Sou fã dele como ser humano, como comentarista, além de ele ser um grande jogador. Desejo a ele boa sorte, que ele consiga fazer com que o Vasco volte a disputar grandes títulos, porque agora tem a compra da 777, tem também salário em dia, tem dinheiro para contratar jogadores mais talentosos, não está mais na mesma situação de 2 anos atrás, enfim, em que os presidentes foram eleitos de maneira totalmente estranha, sabe? De maneira totalmente estranha, e finalmente o grupo de Eurico Miranda saiu e quem sabe agora pode fazer com que o torcedor vascaíno volte a ser feliz. Disse tudo, destacando agora que já começa a preparação para a próxima temporada, principalmente nos bastidores fora de campo, porque o Paulo Brax aí acabou saindo como diretor técnico da equipe, diretor executivo de futebol do Vasco, e ao que tudo indica, o Alexandre Matos pode chegar aí para compor essa nova gestão do Pedrinho frente à equipe vascaína para o ano de 2024. E Daniel Godoy, vamos destacar agora no Mineirão, a partida que sagrou o Palmeiras campeão brasileiro, onde ficou empatado com o Cruzeiro por 1-1. Mas antes de falarmos mais propriamente sobre a partida, temos a sonora aí do Mike, do Murilo e também do Breno Lopes, destacando esse título brasileiro do Palmeiras. 12º título brasileiro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode. Breno iluminado mais uma vez, né? Tantos gols decisivos da camisa do Palmeiras. Fala um pouquinho pra gente daquele gol do último jogo e da importância desse título. Muito feliz, cara. Tá podendo ser campeão, né? Mais uma vez com essa camisa aqui. Pra mim é um motivo a mais de poder me unir de casa, onde eu nasci, fui criado, familiar, veio acompanhar aqui hoje. O jogo do Fluminense é um jogo que era muito importante assim como esse. Fui feliz ali mais uma vez com o gol. Então agora é só comemorar com o nosso torcedor que nos apoiou a temporada toda. Eles merecem e a gente tá muito feliz. Mike, mais um 5 agora. Como é que é importante esse jogo de emoção de ganhar 5 brasileiros? A verdade ganhar um dia difícil, imagina assim. Só tenho que agradecer a Deus por estar vivendo esse momento. Parabenizar todo o elenco, parabenizar toda a diretoria, a comissão técnica. Desde o começo nós nunca desistimos. Então chegar no final do ano e conseguir o nosso objetivo é muito importante. Então agora comemorar bastante e curtir bastante da nossa família. Tamo junto. Murilo, terminando o ano, vocês aqui vão levantar mais uma taça com essa torcida maravilhosa fazendo a festa. Fala um pouquinho pra gente da sensação, por favor. Estou muito feliz, sensação incrível. Eu estou passando um bom tempo no Brasil, 2 anos no Brasileirão, o time conseguiu aí, esses 2 campeonatos aí que a gente conseguiu. Estou muito feliz, aproveitar agora a torcida, chegar lá em São Paulo, aproveitar todo mundo, a família que está esperando a gente. E só agradecer a Deus, uma de gratidão. Uma parte fundamental do título é a defesa que ninguém passa. Que eles acabaram de cantar. Fala um pouquinho dessa dupla, você com o Gomes, o Everton também, enfim. Exatamente, é muito importante a gente ali entrar com essa confiança, né? A gente poder estar sempre firme ali, a gente poder passar essa confiança para eles. Então foi o que a gente fez no campeonato. Foi fundamental aí, só agradecer a Deus por esse ano. Ô, produção, enquanto o Daniel vai analisando sobre o título do Palmeiras, pode deixar esse vídeo aí. Tem outro vídeo erguendo a taça também, sem áudio, como ilustra. Tem só esse aí, o outro? Pode deixar esses dois como ilustra aí, porque eu quero saber aí do Daniel, que ele detalhando um pouco mais sobre
vai passar no final do programa, tem como colocar ele? Aí deixar ele sem o áudio aí, só como o Daniel ilustra aí. A técnica tem que trabalhar aqui. Bom, Daniel, brincadeiras à parte, vamos falar aqui, Daniel, sobre esse título brasileiro do Palmeiras, incontestável pela reação que o time teve de uma quinta colocação, sair da quinta colocação, assumir a liderança após a grande campanha do Botafogo e coroar aí esse título brasileiro ao empatar com o Cruzeiro por 1-1. Olha, falando rapidinho sobre o jogo, pra quem achava que o Cruzeiro ia entregar, acabou se enganando, entendeu? O Cruzeiro realmente fez um jogo bastante consistente. Tudo bem que eu senti que o Palmeiras meio que tirou o pé também, porque o título já estava praticamente garantido. Só um milagre atrapalharia o 12º título brasileiro do Palmeiras, entendeu? Só um milagre isso acontecer. Aqui, ó, o Cruzeiro teve 14 finalizações contra 8 do Palmeiras. 6 finalizações do Cruzeiro, a gol na verdade, contra 5 do Palmeiras, e 56% da posse de bola para o Cruzeiro, 44% do Palmeiras. Entretanto, o Palmeiras acabou sendo um pouco mais efetivo, teve 2 oportunidades logo no começo com o Endrick. A primeira ele acabou mandando para fora, a segunda o goleiro Rafael defendeu. Ele que vive em uma situação de amor e ódio com a torcida, entendeu? Vive em uma situação de amor e ódio, é impressionante. Muitos gostam, outros o odeiam. Mas logo depois, o próprio Endrick acabou marcando o gol do Palmeiras, o gol do título, entendeu? Acabou fazendo 1-0, foi comemorar e pela segunda vez consecutiva também ganhou o prêmio de revelação do campeonato. Só que sobre isso vamos falar no programa de segunda-feira. Depois disso, o Cruzeiro acabou partindo para o ataque e empatou o jogo com o Nicão, sem chances de defesa para o goleiro Everton. Grande partida do Cruzeiro, grande partida do Palmeiras, mesmo tirando um pouco o pé, e o título foi totalmente merecido. Parabéns ao torcedor palmeirense, o momento é todo de vocês. Bom, e as notícias boas não param de chegar no Palmeiras, porque o Palmeiras anunciou agora, através de uma nota, que o Abel Ferreira deve garantir sua permanência para o próximo ano de 2024, espantando assim a possível proposta do Al Saad. Com isso, o Abel Ferreira deve permanecer no Palmeiras para a temporada de 2024 e talvez uma possível renovação por mais 3 temporadas, mas até o momento o Abel Ferreira deve permanecer no Palmeiras. E agora vamos voltar, pode colocar novamente os gols, produção do Campeonato Brasileiro, porque vamos destacar a partida que tivemos no Morumbi, onde o São Paulo acabou vencendo o Flamengo na reedição da final da Copa do Brasil por 1-0. Encerrou a temporada com chave de ouro, né? A técnica de São Paulina tá feliz com São Paulo. Normal, esse ano aí os caras apanhando, né, Olha, vamos lá, tá? Olha, vou ser sincero, hein? Que jogo horroroso. E mesmo assim, o São Paulo, que não estava lutando para absolutamente mais nada, teve mais vontade de jogar do que o Flamengo, que tinha mínimas chances de conquistar o título e ainda lutava por uma vaga no G4. E o São Paulo levou o melhor, vencendo com o gol de quem? Do Luciano. Ai, é impressionante o quanto que o Luciano gosta de fazer gol no Flamengo, tá doido? Impressionante, entendeu? É impressionante, meu Deus do céu. Sobre o Flamengo, mais uma atuação terrível do Gerson. Olha, eu vou dar aqui uma dica. Você que vai pro Maracanã, que vai pegar a camisa de jogador, pegue a do Gerson, tá? Porque você, pegando a camisa dela, não vai estar suada, entendeu? Porque ele não corre. É impressionante. É impressionante a atual fase do Flamengo. Flamengo, apesar da derrota, terminou no G4. Só que foi por sorte, gente. Se o Botafogo fosse menos incompetente e tivesse vencido o Internacional, que não estava lutando para mais nada, o Flamengo teria que jogar pré-Libertadores, entendeu? Que ano desastroso pro Flamengo. Eu acho que tem que ter uma reformulação geral. Acredito que isso vai acontecer porque o presidente Rodolfo Landim vai querer eleger o seu sucessor. Eu já dou aqui minha posição, tá? Eu estarei contra o Rodolfo Landim, entendeu? Eu sou sócio torcedor, vou votar e votarei contra o presidente Rodolfo Landim. Não estarei do lado dele. Agradeço, enfim, pelos títulos que ganhamos nos últimos anos. Realmente, é uma diretoria responsável financeiramente, só que já estão totalmente acomodados. Diferente do Palmeiras. Diferente do Palmeiras, que tem o lema do Jorge Jesus, que é ganhar, ganhar, ganhar e ganhar.
Agora, esse ano do Flamengo simplesmente foi terrível, tenebroso. É isso. Daniel, queria saber sobre a sua questão aí, já frisando mais essa questão sobre o Flamengo na próxima temporada. Eu queria que você fizesse a sua perspectiva de ambas as equipes. De um lado, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, deve se reforçar também para a disputa da Libertadores de 2024. E o Flamengo também, que quer fazer uma temporada oposta do que foi nesse ano de 2023. O Tite assumiu, deu padrão novo para o time, alcançou com êxito o principal objetivo, que era garantir vaga na Copa Libertadores. E eu queria saber, com o aporte financeiro, um início de trabalho na próxima temporada, eu queria que você analisasse tanto o São Paulo quanto o Flamengo para o ano de 2024. Olha, antes de tudo, cara, é o seguinte, entendeu? Eu apoio que o Tite continue no Flamengo, entendeu? Agora com um trabalho, com uma pré-temporada mais bem feita, com novos reforços. O Flamengo pode ter um ano de 2024 mais consistente, porque esse ano de 2023 realmente foi horroroso, tem que ser jogado na lata do lixo da história. E o São Paulo jogará também a Supercopa do Brasil, já que é campeão do Brasil, contra o campeão brasileiro, o Palmeiras. Desde a reedição, a partir de 2020, essa é a primeira pela qual o Flamengo não participa. Vai lembrar que em 2020 o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense, 2021 também venceu o Palmeiras, 22 perdeu para o Atlético Mineiro e nesse ano acabou perdendo para o Palmeiras. E é isso, eu acho que o time de São Paulo realmente precisa de reforços. E olha, uma coisa importante, tá? São Paulo não dá para ter o aproveitamento que teve fora de casa igual teve em 2023. Não dá. Realmente, nesta reta final, o São Paulo ainda correu um pequeno risco de ser rebaixado. Imagina agora se tivesse um aproveitamento tão bom. Imagina se tivesse um aproveitamento bom. Poderia lutar pelo menos por uma vaga no G4. Por que não? Então eu acho que o técnico Dorival Júnior tem que continuar, porque cumpriu seu papel, que era vencer a Copa do Brasil. Agora vejo que tem que mudar algumas posturas. Bom, é isso aí. Grande análise do nosso comentarista Daniel Godoy. E com essas informações e grandes análises, estamos encerrando a edição do nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Mais uma vez, frisando para vocês com o final do Campeonato Brasileiro. Daniel, me responda essa pergunta. O Connect Sport acaba por aqui ou ainda tem mais no decorrer desse mês? Sim, Gomes, ainda tem Connect Sport, tá? Ou seja, você que não gosta de mim vai ter que me aturar por mais um tempo, entendeu? Porque teremos ainda muita coisa pela frente. Champions League, na segunda vamos comentar melhor sobre a seleção do Campeonato Brasileiro. Vai ter de carona com o Daniel, gostando ou não, problema de vocês. E é isso, galera. Teremos também, é claro, não posso deixar de falar do Fluminense no Mundial de Clubes. E é isso aí. O Campeonato Brasileiro 2023 acabou? Sim, acabou. Mas o Connect Sport ainda tem muita coisa para rolar. É isso aí, um aperitivo do que vem por aí. Ainda estaremos juntos aí até o dia 20 e 22 de dezembro, trazendo mais Connect Sport para vocês aí em primeira mão. Bom, encerrando na edição dessa sexta-feira e agradecendo mais uma grande participação do nosso comentarista Daniel Godoy. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. E é isso aí, finalmente sextou. Eu estou bastante cansado. Agora eu vou sair pra farra, vou beber, vou fazer um monte de coisa. E vamos que vamos, porque segunda-feira estamos de volta. Forte abraço. Se beber, não dirija. Curta com moderação, Daniel Godoy. Forte abraço a todos vocês. Desejo uma grande noite, um excelente final de semana. Agradeço imensamente até aqui a sua interação e a sua audiência pelo Facebook e YouTube da Connect Brasil TV. Nos acompanhou pela primeira vez? Gosta do nosso programa? Se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. E para você que está nos acompanhando pelo conforto da sua residência, através do canal 15 para os assinantes da Rede Banda Larga, fiquem ligados na nossa programação após o Connect Sport, que tem desenho, tem filme, tá passando Campeonato Saudita, Campeonato Alemão e muito mais. Desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e segunda-feira estamos de volta com o nosso Connect Sport. Mas antes de encerrarmos a edição dessa sexta-feira, deixamos a homenagem de toda a equipe do Connect Sport à torcida do Palmeiras e ao Palmeiras por conquistar aí o seu 12º título brasileiro.